controle desse uso, elas não precisam de estímulo para usar droga. Elas precisam de estímulo para se cuidar. Em relação a essa questão do álcool, por exemplo, com essa série de restrições que a gente vê o plano de saúde ter, que agora está bem melhor, como é que os planos de saúde enxergam o tratamento da pessoa que tem dependência do álcool? Há uma cobertura de um plano para um tratamento? Para as patologias decorrentes, há. Agora, para dependência química, especificamente, eu não conheço. Que é uma doença. Eu não conheço. O Ministério da Saúde investe em todo o Brasil na constituição de uma vigorosa rede de serviços, que inclui, hoje, o Programa Nacional inclui os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, são serviços que funcionam de segunda a sexta, ou 24 horas, tem CAPs de vários tipos. Né? E significa, por exemplo, trabalhar para pessoal de resgate, urgência e emergência também cuidar, enfermaria e hospital geral cuidar. Então nós estamos desenvolvendo, por exemplo, residências terapêuticas, né? Que hoje as residências terapêuticas são mais para os usuários, as pessoas que moravam em manicômio e saíam. Mas a política hoje está falando de casas protegidas. Vários estados já têm. Pernambuco tem as casas do meio do caminho. Então, o poder público está se movimentando, está sofisticando a sua clínica nesse. E qual é o diferencial dessas casas, Josiana, no tratamento, no atendimento dessas pessoas? Como é que funciona? As casas do meio do caminho são casas que funcionam como não são casas de passagem, são casas que as pessoas ficam mais tempo para uma reorganização. Elas podem passar dias, meses, até 6 meses. Agora sim, várias cidades, vários estados têm estratégias diferentes. O Ministério da Saúde, por exemplo, hoje também investe nos consultórios de rua. Que é formar trabalhadores para irem para a rua, para a cena de uso, para tentar vincular. Como é que você está? Vamos cuidar disso, vamos cuidar disso. Você disse agora há pouco que você trabalhou assim também. Aí vão para lá onde está acontecendo, na cena de uso, onde estão usando. Utilizam a droga. Então, por exemplo, álcool, uma das estratégias de reduzir os danos, os agravos à saúde em função do uso, é beber água. Isso é simples, né? Diminui o patamar de toxicidade, de intoxicação, a pessoa, né? Diminui a desidratação, que é a ressaca, né? É desidratação. Então, diminui este impacto. Se alimentar, né? Cuidar da hipertensão. A gente trabalhar, por exemplo, com manejo de hora de uso, porque essas pessoas que estão na rua, que estão usando muita droga, situação de rua, esses adolescentes, são quase como que a ponta do iceberg. Tem muito consumo de droga no nosso país, e álcool é droga, né? Não tem muito consumo. E liberada, né? Porque sim, mas lícita aqui. A questão é sermos usuários de drogas responsáveis, não dirigir intoxicado, não fazer sexo desprotegido e transmitir doenças, não usar a desculpa de que eu bebi e eu fiquei violento, né? A violência não está na garrafa, a violência está nas pessoas. O que o álcool faz é diminuir a crítica e liberar o que já é seu. Como é que eu trato a pessoa, né? Falar assim, você usa crack, isso faz mal para o seu pulmão, então vamos olhar o seu pulmão. Como é que eu trato esses sintomas mais evidentes sem atingir o problema? Em algum momento eu vou ter que chegar e chamar essa pessoa de alguma forma a razão de que eu não posso ficar colocando esparadrapo nela o resto da vida. Como é que eu faço isso? Olha, primeiro você tem que estar suficientemente próximo, né? Isso funciona para qualquer patologia. O hipertenso vai anos na unidade de saúde tomando antihipertensivo e fazendo churrasco no final de semana com sal grosso à vontade, né? E a gente não chega um dia para ele e diz assim, olha, já deu, tá? Não vai mais tomar antihipertensivo, não é o seu momento, volte aqui quando for. Se você estiver suficientemente próximo, você ganha uma autorização subjetiva da pessoa de ir ampliando a sua interferência na vida dela. Porque, na verdade, desculpa, esqueci seu nome. Hudson. Eu sou horrível com nomes. Dois. Então, Hudson, é assim, o poder está no usuário, para qualquer questão, né? Eu sempre uso o exemplo, eu sou diabética. Quando a médica me disse que eu era diabética, ela ficou
horas lá falando que não podia isso, não podia aquilo, não podia... E ela estava falando e eu estava pensando, será que ela não vai acabar? Eu tenho que ir porque a doceria vai fechar. Eu estava pensando, acaba logo que eu quero ir tomar sorvete. Né? Porque esse é um poder que é nosso. Você pode até fazer o trato, mas você acaba comendo o que você quer, fazendo o que você quer. Então a ideia é que a gente ganhe uma aproximação dessas pessoas, de todas as pessoas, a ponto que a gente faça sentido para elas o que a gente está falando. Mas a gente vai buscando isso através de... É quase como se levasse para elas a novidade de que elas merecem cuidado. Você vai cuidando de uma coisa, de outra, e assim, é comum. Uma delas também vai melhorando, né? E assim, é muito comum. Falei um absurdo, né? Então, quer dizer, a parte da psicomotricidade, ela é afetada no primeiro copo. Então não dá para desenvolver, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Mas tem gente, e é por isso que eu estou falando, que só consegue desenvolver aquilo porque quando trabalha sob o efeito da droga, né? E é uma bola de neve, é muito complicado isso. Eu acho que é muito complicado, assim, primeiro dizer que as pessoas só usam drogas porque elas estão desestruturadas, não tem família, não tem dinheiro, não tem não sei o quê. Não é verdade. O contexto conta. Não, às vezes né? ela tem tudo isso, o mas contexto existem conta. outras ausências. Sim, outras ausências. O que eu estou dizendo é que esse é um problema extremamente complexo, é multifatorial. E como o problema é complexo, não tem solução simples. Né? Então, não adianta a gente ficar achando que é por isso ou por aquilo. Sim, as pessoas começam a usar drogas porque elas sentem prazer. Agora, como é que esse prazer vai ser elaborado na vida dela? Se vai tapar o buraco que ela tem? Como é que ela lida com a vida? Né? Nós estamos vivendo num mundo de vorazes consumidores e droga é mercadoria, e é uma mercadoria que traz prazer agora, na hora. Nós vivemos o consumo agora é fast food. Né? Então as pessoas hoje não querem mais sofrer luto, já querem tomar um comprimido, né? Não querem mais sofrer saudade, não querem mais envelhecer. E droga repõe esses buracos, vamos dizer assim. Né? Agora, outras coisas que a sociedade podia fazer não se envolve por fazer. Que é, por exemplo, oferecer uma gama maior de prazeres. As crianças estão crescendo sem música, sem poesia, sem uma educação libertária. As crianças estão crescendo sendo ameaçadas, com medo, é um mundo adultocêntrico. Então, quer dizer, tem vários fatores aí que a gente precisa considerar. Teatro, isso é fantástico, inclusive na terapêutica. Fantástico. Uma das coisas mais efetivas da terapêutica para os usuários de drogas é o teatro, onde você pode reelaborar as suas dores, as suas potências que aparecem. Aí eles não ficam só os fracassados, eles são talentosíssimos, ou não, como todas as pessoas. Desculpe, falo demais. A coisa foi por um lado que interessante, né? Que a gente vai ficar aqui, eu acho que está inteiro fazendo pergunta em relação a isso. Porque eu estava ouvindo as argumentações dos três e tal, e eu estava pensando aqui em algumas das coisas que é justamente, entra naquela minha primeira pergunta, que acaba sendo o valor moral que se dá às coisas, né? A gente acaba, de uma forma ou de outra, colocando julgamentos, fazendo preconcebimentos morais sobre determinadas situações. Porque assim, eu não gosto muito do discurso quando ele é maniqueísta, né? Quando ele é bom ou ele é mau. A humanidade toda, eu acho que ela sempre usou drogas e sempre vai usar drogas. Eu lembro de um livro que eu li, o cara vai dizer, se não existisse nada disso, eles iam fazer cocô de elefante e iam fumar cocô de elefante, porque alguma coisa, que é que os índios dizem assim, que é o efeito curiador, né? Entre você estar aqui na terra e tem um outro elemento aqui em cima e você precisa de uma ponte entre isso, que os pajés, os curandeiros fazem, que ele fuma aqueles cachimbão, ou então toma um negócio ali. Quer dizer, isso acompanha o homem. Acompanha o homem, de alguma forma, né? O Salomão falou a coisa da música, né? A gente também... Mas é complicado, a gente não pode esquecer que alguns dos melhores discos, John Coltrane, do Miles Davis, dos Beatles, né? Eles também tiveram a sua parcela com determinados usos de determinados tipos de drogas, né? Enfim, o problema é que justamente esse prazer, para algumas pessoas, ela extrapola e vira uma outra coisa, quando você não tem mais um controle determinado. Mas tem pessoas que têm
o problema químico, né? Você pode passar a vida inteira sem provar um pouquinho de cerveja, mas provar uma vez, pronto. Porque são drogaditos, aquela coisa física, né? Tem pessoas assim, não, mas tem dependentes químicos que são Tem uma predisposição, mas coisas, né? esse é um fenômeno, a adição é um fenômeno que nunca pode ser isolado. Então, assim, se você tiver, vamos dizer, o bichinho do ran-ran, né? Você tem aquele negócio lá que, cuidado, que você pode se lascar nessa história, né? Uma coisa muito interessante. Se você tiver um contexto mais suportivo, É por isso que eu gosto dessa você até vai ideia beber. da redução de danos. É uma ideia que me agrada, porque eu acho que ela é menos moralista, né? ela é mais humana. Ela é É mais humana sabe? e é interessante ver Eu gosto você dessa ideia. no Ministério da Saúde falando de uma forma tão sincera e tão lúcida em relação a isso tudo e colocando dessa forma As realmente. pessoas vão continuar a beber, vão continuar a usar drogas. É importante não tem jeito, isso, vai porque ter gente pra Ela falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que eu estava me lembrando aqui, que as pessoas não têm mais, Hudson, o hábito de procurar o prazer nas coisas que realmente davam prazer antes. Por isso que eu falei da história dos valores. Né? Exato. Você compra prazer em prateleira hoje em dia. O povo está acostumado. Essa questão foi muito